E estamos de volta com o nosso Tarde Universitária. Nesta sexta-feira 13, agora são 15 horas e 9 minutos aqui na capital do Sol do Equador. E olha só, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o literário Eduardo Pontin e a jornalista Francisca Souza. Eles que são autores do livro Vamos Vadiar Nessa Leseira. Traz aí o primeiro livro deles e eles estão aqui para o lançamento que vai acontecer nesse Salip aqui na Universidade Federal, né? Então, boa tarde pessoal. Eduardo, qual a expectativa aí do lançamento do Vamos Vadiar Nessa Leseira? Boa tarde, Maurício, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Universitária. A gente costuma ser bem recebido aqui em Teresina, né? Os piauienses, de forma geral, aqui de Teresina, eles não tinham conhecimento da dança da leseira, que ela é mais típica ali da região de Oeiras, de Picos, mas a gente percebe um grande interesse, a gente está bem animado. E, Francisca, eu confesso a você, eu não tinha conhecimento, né, dessa dança típica aqui do nosso estado. Você que é da região, com certeza conhece bem, fala pra gente essa questão do piauiense não ter essa ligação, né, não ter esse conhecimento com a dança, com a leseira. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na Rádio Universitária. Por ser uma dança tão regional, ela acaba ficando localizada ali e se restringindo àquela região sudeste do Piauí. É uma dança de roda, de adultos, né, e que tem como ritmo a pisada. Então, o que dá o ritmo é a pisada. Cantigas, tem quadras, inclusive amanhã virá um grupo, né, lá de Floresta do Piauí, grupo de leseira, para poder estar mostrando aqui como que é. Então, as pessoas que vierem a Salip vai ver a dança, o livro e a dança. Legal. Esse nome é bem interessante, a gente costuma usar bastante, inclusive, esse nome, assim, quando a pessoa está com leseira, está devagar e tal. Então, o que traz esse nome? Por que é esse nome, né? Esse nome dessa dança, o que traz? Rapaz, eu vou te falar, Maurício, só pode ser uma ironia, porque a dança... É agitada. Você cansa, meu amigo. Porque ela não para, eles ficam dezenas de minutos a fio, dançando e trocando, e o cantador, ele canta e dança. E como ela é bem acanaiada, é bem cheia de fuleiragem nos versos, pode ser uma própria ironia, sabe? Bem ao espírito piauiense dessa brincadeira. Inclusive, eles se referem a essa expressão cultural como brincadeira. Mas a gente andou investigando, perguntando para os mestres, para as mestras. Ninguém sabia. Não, desde que eu me conheço por gente, chama leseira. A gente fez um estudo etimológico e tal, mas a gente imagina que seja uma ironia, né? É interessante. Eu já estou aqui curioso para conhecer de perto o Eduardo, que ele é paulista, né, Eduardo? Sou paulistano, exatamente. E o que te trouxe aqui para fazer essa pesquisa? Pois é, na pandemia, né, a coisa estava feia lá em São Paulo, aquela coisa, a gente enclausurado em casa, mas eu falei, olha, tem uma casa lá no interior, lá em Floresta do Piauí, do meu irmão, bora para lá. Falei, vamos embora. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer no Piauí? Não conhecia nada, né, sinceramente ignorava. E aí eu falei, vou terminar uns projetos meus e tal. E aí chegando lá, conhecendo a leseira, eu fiquei encantado, né? Fui batizado na leseira no terreiro de tia Ana, que é a tia da Francisca. Foi lá que eu tomei conhecimento da primeira vez que eu vi o que era leseira e tal. E aí a gente foi conversando com um mestre que indicava outro mestre, que indicava uma mestra. A gente foi rodando em cima de uma CGzinha, uma moto, ela que pilotava, o Raul, nosso filho, no meio. A gente rodou esse sertão aí, sem recurso nenhum, na raça, com a vontade danada de conhecer a cultura popular piauiense. E no fim, hoje nós mantemos amizade com esses mestres, com essas mestras. 7 deles já são reconhecidos como patrimônio vivo do Piauí, que é seu Gabiru, Chiquinho Ferreira, Chica Tomé, Dona Iraci, Dona Rita, Pai Pedim e Raimundão da Mutamba. Então, foi um grande prazer, assim, uma aula de humanidade, essa experiência, Maurício. E Francisca, e nós temos muitos trabalhos, assim, eu imagino que a dificuldade de vocês não foi tão fácil, né, fazer esse trabalho. Existem muitos materiais ou vocês tiveram que sair muito do zero? Nós saímos do zero, na verdade, assim, não tem material, então foi como o Eduardo falou,
Pegamos uma motinha velha com uma vontade imensa de registrar, de ter. Inclusive, a gente tem um material inédito que está lá guardadinho. A gente pretende futuramente fazer um documentário, assim, para poder trazer à luz o rosto e dar voz a essas pessoas, né? Com o livro a gente já fez um pouco, mas a gente quer mais, né? A gente quer mostrar de fato. E foi uma experiência incrível, né? Conseguimos entrevistar mais de 150, né, pessoas. O livro, né, inclusive, tem fotos, tem as quadras, a gente pegou diretamente com os mestres e mestras, não tem nada de teórico, foi na prática ali, né? Eles mesmos cantando pra gente. Então, assim, foi muito rico mesmo. Imagino. E é um trabalho super interessante. A gente está aqui dentro da universidade, né? Um campo aqui de pesquisa. O trabalho de vocês vai ter aí né, até para eternizar essa dança, né, da região. Inclusive nós temos um aqui, né, Cajueiro Abalô. Cajueiro Abalô. Nós vamos agora aqui ouvir para os nossos ouvintes e eu também conhecer aqui um pouquinho. Essa lá também, Essa daí quem está cantando é a Dona da Luz, com a comunidade Boa Vista de Picos, Zona Rural de Picos. Explica aí pra gente, Eduardo, como foi aí que você disse que o processo de gravação, né? Que vocês, além de tudo, coletaram todo esse material, pois né? Primeiro a gente fez toda essa pesquisa de forma independente, né? E depois conversando com o pessoal de Teresina, Zé Dantas, grande produtor musical, né? Produtor de Maria da Inglaterra, Roberto Saboia, eles falaram, rapaz, isso aqui dá mais que um livro, dá um livro sonoro, né? O Zé Dantas teve essa visão. E aí nós fomos com um estúdio itinerante, né? O Zé levou uma mesa de captação, botamos microfones, né, na lapela deles, microfone no chão, porque não tem instrumento, para captar a pisada, como a Francisca falou. E aí eu falei, Zé, a única coisa que eu te peço é, assim, só bota o microfone e deixa eles brincarem, que só eles dão aula, a gente não precisa ensinar nada, a gente está aqui para aprender. E o resultado está aí, é um resultado orgânico, natural, a leseira como ela é para, como você falou, ser eternizada. Legal, interessante. Então, basicamente é uma dança que usa o corpo para fazer o ritmo, para fazer as marcações. Exatamente, né? E essa é uma característica bem notadamente indígena. E na narrativa deles tem muitas pessoas que são descendentes de indígenas. Então é uma descendente direta aí. É uma dança, a gente chegou à conclusão, afro-indígena. Interessante. Pois é, você estava falando aí, relatando, eu lembrei muito da capoeira. Eu fiz capoeira, aí você falou dos mestres e tal, e tudo me lembrou bastante aí a capoeira, né? Vai ver essa ligação afro aí da dança, né? Com certeza, né? Essas culturas, elas têm os seus mestres, né? E o mestre é aquele que tanto domina quanto ensina, né? O conceito de mestre, porque não adianta só saber. Na capoeira isso é muito presente, na leseira também. Olha só, então vamos lá, vamos escutar aqui Cajueiro Abalô. Cajueiro Abalô. Vamos lá. Cajueiro abalô, ô menina, tu quer ir, vamos? Cajueiro abalô, não se põe a imaginar. Cajueiro abalô, e quem imagina tem o medo. Cajueiro abalô, e quem tem medo não vai lá. Cajueiro abalô, e eu plantei um pé de cavo. Cajueiro abalô, e na cacimba de bebê. Cajueiro abalô, e por causa de um menino. Cajueiro abalô, que deixei meu cravo morrer. Cajueiro abalô, e joguei um anel na preda. Cajueiro abalô, e retenil mais de uma hora. Cajueiro abalô, e se teu amor não for firme. Cajueiro abalô, e o meu passe vai embora. Cajueiro abalô, e meu amor me deu um anel. Cajueiro abalô, e sexta-feira da paixão. Cajueiro abalô, e ficou foxo no meu dedo. Cajueiro abalô, e arrochou meu coração. Cajueiro abalô, e a subir em 7 escadas. Cajueiro abalô, e avistei 7 cidades. Cajueiro abalô, e meu amor mora pertinho. Cajueiro abalô, e eu morrendo de saudade. Cajueiro abalô, e joguei o lenço pra cima. Cajueiro abalô, e em cima virou um véu. Cajueiro abalô, eu não me caso com viúvo. Cajueiro abalô, e nem que ele venha do céu. Cajueiro abalô, 7 com 7 são 14. Cajueiro abalô,
abalou. Que 3 vezes 7 é 21. E cajueira abalou. Que eu tenho 20 amor no mundo. E cajueira abalou. Que mais só quero bem a um. E cajueira abalou. E de cima recebi castro. Cajueira abalou. E de baixo recebi bilhete. Cajueira abalou. Rio de baixo eu não quero. Cajueira abalou. Rio de cima eu não enjeito. Cajueira abalou. Só vou tomar, cansei. Tá, então, o Cajueiro abalou, né? A Dona da Luz aí cantando, que segundo o nosso Eduardo, né? Esse grupo tem um nome? Assim, são grupos muito espontâneos. Então, o nome que a gente deu para os discos foi o próprio nome da comunidade. Então, por exemplo, esse aí é a comunidade Boa Vista de Picos. De Picos. Mas eles não se apresentam, eles não... É muito natural a coisa. A gente estava aqui conversando porque muitos grupos não têm contato um com o outro, né? E a gente estava falando essa... E eles estavam relatando aqui para mim que a dança e a música é simplesmente a mesma, né? Exatamente. Eles cantam as mesmas coisas, dançam as mesmas coisas e não se conhecem. Às vezes estão a mais de 100 km de distância e falam a mesma linguagem, né? Só pode ser o poder da oralidade, né? Como a Francisca estava falando. É poderosíssimo, hein, Francisca? O nosso país é de uma riqueza incrível, né? É incrível e assim, também essas cantigas, as quadras elas se comunicam com outras expressões culturais, né? Como a Cantoria de viola. Cantoria de viola. Então, assim, a gente fica também imaginando como que andou tudo isso. Então, é meio da oralidade mesmo, né? Que perpetua tudo isso. E como é que vocês viram lá a questão da passagem, né? Da cultura para os mais jovens? Vem existindo? Corre o risco de se acabar? O que vocês perceberam nisso? Não, a gente percebe que vai perdurar, porque mesmo entrando novidades, não sei o quê, mas os mestres estão lá e eles passam de pai para filho e tem um rapazinho que vai vir agora, o Miguel, que ele tem 20 anos e ele canta, ele dança, então, quer dizer, o avô dele ensinou para ele, né? Então, o mestre Gabiru, patrimônio vivo. Então, é muito importante isso. Na comunidade costaneira também tem o mestre Naldinho, que aprendeu com sua mãe, Dona Rita, e passa para os filhos dele. Então, os filhos deles, os 3, todos sabem lezeira, cantam lezeira, vai perdurar, vai ir adiante isso aí, é de geração em geração. Ah, interessante. É bom porque essa nova geração tem um contato aí com as redes sociais, né? Já existe isso já? Vocês já... Demais, a internet está em todos os lugares, em todos os interiores. Então tem eles estão... Wi-Fi, eles estão super antenados com o mundo. Agora, é importante falar, existe um preconceito geracional mesmo. Às vezes a gente ouve, pô, isso é coisa de velho, pô, isso aqui e tal. Mas, por outro lado, existe, claro que é uma minoria de jovens que se interessa. Né? E essa minoria é que, acho que aflora a ancestralidade e faz o barulho. E que vai levar adiante isso. Bacana então, olha só, parabéns, antes de tudo, parabéns pelo trabalho de vocês. É de uma riqueza e de uma importância muito grande aqui para o nosso estado, para a nossa cultura local, até pela nossa história, né? Trazendo aí a nossa história, a nossa formação, quem nós realmente somos, né? O livro é o Vamos Vadiar Nessa Lezeira. Eles estarão trazendo aqui, amanhã, né? O lançamento vai ser um bate-papo literário, né? Vai ter um bate-papo, isso eu e a Francisca, né? Seguido de roda de lezeira. Eles estão vindo lá de Floresta do Piauí, 400 quilômetros, amanhã vão pegar a estrada e vão apresentar para o povo aí o que é a lezeira. Então aqui amanhã, 8 horas, sábado aqui na UFP, aqui no Espaço Rosas dos Ventos, vai ter um grupo de lezeira para vocês. Aproveitem já para levar o livro de vocês, o Vamos Vadiar Nessa Lezeira. Parabéns, pessoal. Querem deixar mais algum recado? Bom, eu gostaria de deixar um abraço, né, para todos os mestres e mestras que nos proporcionaram essa obra literária, né? Essa obra é deles, né? Então, vou citar só alguns aqui. Mestre Gabiru, Mestre Kim Ferreira, Mestre Pedito de Floresta, Dona Iraci Tombador, Dona Mercê, Vicente Cassiano, Dona Rita, Chica Tomé, Raimundão da Mutamba, Naldinho e Pai Pedinho atrás da Serra. Eu queria só enfatizar que a mulher tem um papel de protagonismo nessa história. Nós estivemos na cidade de Itainópolis, onde as mulheres que levam, que dominam, que cantam, que dançam, então lá
elas realmente têm o seu papel ali importante e a gente não vê muito isso. A mulher ainda não consegue ter o destaque que elas de fato têm e merecem. Então, é só deixar um recado para as mulheres de Lezeira, continuem, passem para suas filhas, netas e sigam com a Lezeira aí. Quem manda lá são as mulheres. Sim, são as mulheres de Italinópolis. Bacana, então, gente, boa tarde, excelente lançamento para vocês lá no Salip. E vamos mais de música aqui no nosso Tarde Universitária. Boi do Marinha, ó de Odão. Boi do Marinha, e para lugar de falo boi. Boi do Marinha, e para lugar do pouco ralo. Boi do Marinha, o menino nasce do cavalo. Boi do Marinha, não se põe a imaginar. Boi do Marinha, que imagina que é mesmo. Boi do Marinha, que esse medo não vai dar. Boi do Marinha, boi, boi do Marinha, ó de Odão. Boi do Marinha, e para lugar de falo boi. Boi do Maria, para lugar do pouco ralo. Boi do Maria, o menino da saia branca. Boi do Maria, e da rendinha na maneira. Boi do Maria, o menino a casar comigo. Boi do Maria, eu te tiro dessa cegueira. Boi do Maria, boi, boi do Maria, adinho, boi do Maria, e para lugar de falo boi. Boi do Maria, e para lugar do pouco ralo. Boi do Maria, e como estava aquela nuvem, boi do Maria, e com vontade de chover, boi do Maria, e nem assim chora meu bem, boi do Maria, e com vontade de me ver, boi do Maria, boi, boi do Maria, pode andar, boi do Maria, e para lugar de falo boi, boi do Maria, e para lugar do pouco ralo, boi do Maria, e eu não sou pão de porteira, boi do Maria, e nem estaca derriada, boi do Maria, e eu não sirvo de remédio, boi do Maria, e para quem está apaixonado, boi do Maria, boi, boi do Maria, adianta, boi do Maria, e para lugar de falo boi, boi do Maria, e para lugar do pouco ralo, boi do Maria, e a rolinha com a de pena, boi do Maria, e tem vontade de avoar, boi do Maria, e essas mocinhas agora, boi do Maria, só pensar em se casar, boi do Maria, boi, boi do Maria, pode andar, boi do Maria, para lugar de falo boi, boi do Maria, para lugar do pouco ralo, boi do Maria, eu quero bem a bananeira, boi do Maria, da raiz até o meio, boi do Maria, eu quero bem essas meninas, boi do Maria, e do vestido no joelho, boi do Maria, boi, boi do Maria, pode andar, boi do Maria, para lugar de falo boi, boi do Maria, para lugar do pouco ralo, boi do Maria, eu quero bem a bananeira, boi do Maria, e da raiz até o cacho, boi do Maria, eu quero bem essas meninas, boi do Maria, de 20 anos pra baixo, boi do Maria, boi, boi do Maria, pode andar, boi do Maria, para lugar de falo boi, boi do Maria, e para lugar do pouco ralo, boi do Maria. É boiada, vai outra, vai outra, vai outra. Quer cantar Laranjeiras? Vai mais outra. Não, rapaz, você quer matar.